Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, uma boa tarde a todos. A palavra de Deus, ela encontra-se hoje em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 22 ao versículo 24, que nos fala assim. Desculpa aí um pouco de alergia, aquele probleminha, né? A casa minha filha e meu genro fica aqui fechada e eu tenho rinite alérgica, aí vem aquele cheirinho diferente, fico estranhando, mas faz parte. Mas agora vos admoesto, aqui tomais bom ânimo, tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo Paulo: não temas, importa que sejais apresentado a César, eis que Deus te deu todos quantos navegam neste navio. Até aí. Então, meus amados, olha bem que palavra maravilhosa, né? O anjo de Deus a quem eu sirvo esteve comigo nessa noite. Aqui você vai ser levado a ter essa experiência, meu amado. Você deve estar percebendo, quando nós falamos que esse canal é diferenciado, o tipo de mensagem você vai ouvir muito nesse sentido, de experiência, porque Deus não tem para nós uma vida pobre espiritual. Você sabe que muitas pessoas vivem uma vida de pobreza espiritual, mas Deus quer nos dar riqueza espiritual, experiências, sinais. Ele quer conduzir os seus passos, a sua vida, ele quer fazer coisas grandes, amado. Então o tema dessa tarde, né? E Deus colocou nas mãos de Paulo, o apóstolo, todos naquele navio. Olha como é que é importante você servir o Senhor. Ele estava preso, estava sendo levado preso porque pregava o Evangelho. Olha bem que crime que ele cometeu, porque pregava o Evangelho. E aí a Bíblia diz que Deus, ele estava naquele navio e estava por vir uma tempestade, e os marinheiros e todos estavam apavorados. Ele falou: olha, fica tranquilo, porque ninguém vai se perder. Só o navio vai sofrer dano, que Deus falou comigo que ninguém vai se perder. E a Bíblia fala lá na frente que eu não li, no versículo 37, fala assim: e éramos ao todo no navio 276 almas. Está vendo aí o que é servir a Deus? Quando você serve a Deus, a sua vida vai ser uma bênção. Para quê? Para salvar 276 almas poderiam se perder se não tivesse naquele navio um pregador do Evangelho, um missionário, um apóstolo, o apóstolo Paulo. Amém? Hoje, cheguei aqui no serviço um pouco antes das 6 horas, após abrir as portas. Após eu abrir as portas e colocar um pouco das coisas nos seus devidos lugares, antes de molhar as plantas, Deus me tocou para ajoelhar e clamar a Ele, pois o Senhor sabia que tudo que aconteceria, até mesmo no meu celular, quis Ele que eu havia esquecido o celular em casa e que não iria usar em torno de 30 minutos para enviar mais um vídeo contido na mensagem para os meus contatos no WhatsApp. Então eu sempre gosto de mandar mensagem quando chego cedo ali, mas o senhor já sabia que não estava com o celular e eu não podia usar aqui 30 minutos, então eu fui primeiro orar ao Senhor e buscar. Olha como é que Deus nos conduz, pequenas coisas. Também enviar esta mensagem ao Facebook e Twitter. Então eu deixei de fazer isso, porque esqueci o celular em casa, é raro acontecer isso, Deus sabe por quê, naquele dia, e eu fui então orar ao Senhor ali pedindo ao Senhor que abençoasse o dia de trabalho. E eu não sabia o que estava por vir durante essa semana, que não foi fácil. Semana não foi fácil. Mas Deus nos sustentou e vai continuar nos sustentando. Sabe por quê? Porque você vai estar orando por nós, para Deus nos abençoar ali e nos honrar. Parece que o inimigo não está satisfeito, porque Deus tem nos usado ali para dar testemunho, vida tem sido levada aos pés de Jesus, temos procurado sempre dar bom exemplo, então alguém se incomoda e quer tirar a nossa alegria e talvez até querem nos tirar do trabalho. Olha, meus amados, como é que é. Então quer dizer que as lutas que o servo de Deus tinha no passado, hoje quem serve a Deus passa mesmo? É verdade, passa mesmo. E logo nesse primeiro clamor, que geralmente é rápido, hoje foi um pouco mais longo, porque Deus, quem falou com algo comigo hoje, justamente porque eu tinha 30 minutos para escrever no rascunho a primeira mensagem, que até aqui não me lembro de ter vindo tão rápido assim no trabalho
uma mensagem para abençoar a sua vida. Então, por causa daquele tempo que eu tive uma oração longa, ao invés de orar as plantas primeiro, Deus me revelou mais uma mensagem ali. Mas ao entrar em comunhão com Deus e pedir que Deus abençoasse o meu dia de trabalho e abençoasse todas as minhas colegas, porque ali a gente trabalha com porteiro, os outros que trabalham dentro são tudo mulheres, inclusive o diálogo que pretendo ter com a nossa nova coordenadora, que assumiu o posto recentemente, né? O assunto aqui à parte. Quando fechamos as portas desse estabelecimento, atendimento público, e tem como objetivo ajudar também, no sentido de Deus abençoar ali aquele trabalho que nós estamos ali fazendo. Quando eu orava pelos meus colegas de trabalho, então o Senhor revelou esse texto bíblico, que mostra mais uma experiência vivida pelo apóstolo Paulo. Quando Deus entrega nas mãos do apóstolo, olha bem, diz a Bíblia, todos que estavam naquele navio, um total de 276 pessoas, que nós já lemos para os irmãos conferirem essa informação da Bíblia. Então o Espírito Santo testificou que essa seria então a primeira mensagem que ele me revelava aqui, e seria um prenúncio de que o dia seria abençoado, tal como foi na última sexta-feira, quando pela misericórdia de Deus eu recebi do Senhor 5 mensagens, sendo 3 no período da manhã e 2 no período da tarde. Vocês estão entendendo, amados, por que eu preciso de oração de vocês? Eu pergunto, quem fica feliz com isso? O Senhor? Mas isso é bom para o outro lado? Fala a verdade. É por isso que eu digo, orem por nós bastante, porque grandes são as promessas de Deus em nossas vidas. E quando o Senhor me revelou essa mensagem, eu pensei que seria também hoje um dia abençoado nesse sentido, pois não sei mesmo se alguém de casa ouviria o toque do celular, alguém me ligando, né? Porque eu deixei o celular em casa, mas alguém poderia ligar e encontrar ali que tinha deixado em casa para me entregar o celular. Então me faria a gentileza de trazer até aqui, porque nessa hora, nessa escalão de 12h36, eu não posso me ausentar do posto de trabalho das 6 horas até as 18. Então, amados, não sei se o irmão ou amigo já ouviu pelo menos uma vez uma mensagem baseada nesse texto bíblico em que eu me lembre, eu nunca tinha ouvido. Mas que daí, ou quem revela a mensagem aos pregadores de Deus, ou mensageiros do Senhor, é o Espírito Santo, correto? É ele que revela, porque ele é o autor da palavra. Toda a palavra de Deus foi inspirada pelo Espírito Santo. E quem revela a palavra da mensagem é o Espírito Santo. Então, quais são as lições que o Senhor tem para nos ensinar? Creio que são muitas. Mas a primeira é que se você e eu queremos ter experiência semelhante à do apóstolo, era que ele estava totalmente entregue nas mãos de Deus para realizar a obra. Você quer ser aberto nas mãos de Deus? Então, se você não se entregou ainda, entregue-se a Deus, coloque a vida nas mãos dele. Senhor, eu quero fazer a sua obra de coração. Sabe qual era o alvo, a missão do apóstolo Paulo? Pensa comigo, você já conhece alguém assim como ele? Preste atenção, pois isso é muito importante, que poderá mudar a história da sua vida, meu amado. Paulo tinha uma grande ambição. Sabe qual era? Não era carnal, não. Como às vezes acontece hoje, né? Pessoas têm ambições, ainda que são cristãos, querem alcançar muitas coisas nessa vida, não é? Não é normal ser pessoas assim, que lutam, que batalham diariamente, mas que querem enriquecer, não tem? Isso é normal. Mas sabe qual era a missão de Paulo? Era obedecer à ordem de Jesus, que ele deixou expressa aos 12 apóstolos. E ele, Paulo, não estava entre eles. Qual era a ordem de Jesus? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então, Paulo tomou conhecimento através dos apóstolos que vieram antes deles, ele foi o último ali que ele veio depois dos 12, de que Jesus deixara uma ordem que era para eles pregarem o evangelho a toda criatura. Isso lembra, eu falei em outro vídeo, que Deus não tem filhos preferidos? É isso. Paulo justamente tinha essa meta, pregar o evangelho a todos os cantos do mundo de então. Agora eu pergunto, ele alcançou a sua meta? É só você olhar as viagens missionárias de Paulo, ali no livro de Atos. Acredito que pelos mapas que algumas Bíblias nos mostram, podemos dizer que a resposta é sim. Paulo, ele cumpriu literalmente a ordem do Senhor. Ele e mais alguns colegas, que diz a Bíblia, conseguiram pregar, evangelizar todo mundo de então na época. Qual o propósito desse canal que nós falamos lá no início? Pregar o evangelho. Aonde? Que esse vídeo, é por isso que eu digo, nos ajude, alcance todas as partes do Brasil e no exterior.
Eu pergunto, esse é o objetivo nosso. Tem algum absurdo nisso? Alguém pode dizer, mas é Carlos está com muita ambição. Ele disse que quer ter milhares. Não é que eu quero. O Senhor falou que vai chegar a centenas de milhares e o propósito desse canal é levar a palavra de Deus aos 4 cantos desse país e ultrapassar as fronteiras. Isso se você, meu amado irmão, minha irmã, orar por nós, curtir, cadê aquele likezinho lá que muitos gostam, já deixei várias vezes, que você gosta de deixar em outros vídeos, outros mensageiros mais famosos, aquele like, aquele comentáriozinho, amém, como alguém colocou um dia desse, amém, meu irmão, Deus abençoe, uma palavrinha que seja, poxa, que bom, mais um irmão, mais um guerreiro está nos apoiando. Aquele compartilhamento com seus contatos, como eu de vez em quando eu faço com outros mensageiros, e você deve fazer também. E também, se você não é inscrito, se inscrever. Você vai estar ajudando essa palavra a alcançar o Brasil e o mundo. A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos. Que tenham um bom dia.